Yay! Tá começando mais uma edição do programa às 2 da tarde. Seja muito bem-vindo. Vamos curtir o final de semana junto com a gente. Eu sou Laís Kichler. E eu sou a Julia Linhares. E hoje nosso programa tá incrível, imperdível. Já vamos começar falando de beleza, de cabelo, de cores, de tendências para a nova estação. Mas antes, vamos rodar a vinheta? É isso aí. Nós, aqui do programa às 2 da tarde, a gente gosta de ficar por dentro de tudo, né? Principalmente quando é cortes, cores de cabelo, que a gente gosta de mudar, né, Laís? E para falar das novas tendências agora, a gente chamou ela, que já é propriedade nossa, que tá sempre aqui no programa. Nossa querida hair designer, que é a Andréia Mendonça. Seja bem-vinda. Ai, obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você. A gente que ama, a gente comenta aqui nos bastidores que cada vez que a gente vai entrevistar a Andréia tem que vir super chique, mas ela supera sempre. Todas as vezes, sempre elegante demais, Andréia. Esse Obrigada. título fica pra você de elegante, né? Elegante do programa. E cada vez que ela vem com um cabelo diferente, né? Então, a vez anterior acho que ele estava um pouquinho mais longo, mais loiro. Mas eu amo o cabelo curto. Você é adepta ao curto mesmo, né, Andréia? Eu amo, tenho paixão. Eu acho que o cabelo curto nos empodera, nos deixa mais magras, mais altas. E hoje a gente vai falar sobre uma tendência que é uma das queridinhas das fashionistas. A gente vai falar do corte blunt cut, que pode ser o primo ali do long bob, né? Isso, um primo irmão. Um primo irmão, porque Isso. basicamente é quase na mesma altura, mas tem as diferenças. E aí a gente quer saber qual é a diferença de um corte para outro. Então, o long bob ele ficou muito tempo, vamos dizer, pela rua. De 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele não sai de moda nunca. Ele continua na moda. Que é aquele corte perto no ombro, isso? Isso. Ele às vezes pode subir um pouquinho do ombro, mas a parte frontal ela é levemente mais inclinada e mais longa. Então ele sofreu algumas variações, como movimento superior, então ele fica um pouco desconectado, babyliss e tal, fica bem legal. O blunt cut, ele veio para radicalizar um pouco e deixar ainda mais em evidência o Chanel. Né? O nosso clássico Chanel, que ele vai continuar eterno. Né? Só que teve algumas variações. E mesmo caracterizando o blunt cut, ele pode ser na altura do maxilar, na altura do ombro e abaixo do ombro. O que caracteriza um blunt cut? Ele é simplesmente reto e ele faz todo o contorno da cabeça. Então ele não tem inclinação frontal e ele é reto, desde o primeiro fio da nuca até o último fio que desce sem nenhuma variação de graduação. A gente tem umas fotos aqui, ó, de algumas famosas que aderiram à moda. A Nina Dobrev, eu amo essa agora. Isso é o blunt cut. Esse é um blunt cut, mas ele tem uma variação. Ele tem ali uma camada, né, para dar um volume, para dar um contorno um pouco mais charmoso. E a franjinha faz parte? Nem sempre. Porque eu amo franja. Nem sempre, mas pode se adaptar sim, dependendo do formato do rosto. É isso que eu ia perguntar, né? Eu, no caso, ia ficar com um rosto muito inchadinho, né? Não. Assim, as franjas, elas variam muito. O contorno facial, que vem com a franja, fazendo todo o contorno da sobrancelha e alongando um pouco mais, ele termina afinando mais o teu rosto. Se você fizer, como as franjas de antes, que eram super retas na altura da sobrancelha, ela evidencia muito mais o oval do contorno do rosto. Andréia, foi as Kardashians, né, que lançou essa tendência. E como é que funciona a manutenção desse corte? Exatamente de 2 a 3 meses, qualquer corte, o ideal é essa manutenção, né? Porque ele cresce em torno de 1 centímetro por mês. Então, o correto é cada 2 a 3 meses, eu indicaria 60 dias. Em 60 dias ele vai crescer quase 2 dedos. Então, se você gosta da altura do principal blunt cut, que é na altura do maxilar, ele cresceu 2 centímetros e ele já descaracteriza.
né? Você já não se sente mais alongada, porque ele sobe um pouquinho mais, então ele te deixa o colo bem mais alongado. Não é para qualquer colo, nem para qualquer rosto. É isso que a gente ia perguntar, né? Tem restrições? Tem. Nem todo mundo pode aderir a esse tipo de corte. Então, assim, a gente vê as famosas, a gente quer imitar, né? Né, Ju? Exato, ficou bem, vai ficar bem mica, vai ficar igual ela. Né? Mas assim, ó, por exemplo, quem tem um colo muito alongado vai exibir um blunt cut na altura do maxilar com muita elegância, né? Quem tem um colo mais curto, nem sempre. Então, o ideal é as variações de comprimento, mas ele pode continuar com o mesmo estilo, com a base mais sólida. Cabelos bastante cacheados, é possível fazer esse tipo de corte? Com variações de graduação, porque o cacheado, quando caracterizar o corte em si, o blunt cut, ele vai armar como se fosse um guarda-chuva. Então não é ideal. O ideal é criar as camadas para que ele tenha um movimento legal e ele não tenha essa tendência a armar muito. Ninguém gosta. Quem tem cabelo cacheado gosta do movimento, mas um volume superior, não um volume nas laterais. Né? Principalmente se tem um rostinho mais oval. Interessante. A gente vai falar de coloração agora, então? Vamos. Então a gente falou bastante sobre o corte, que é uma das tendências que já foi lançada antes pelas fashionistas, né? Que é o blunt cut. Aí agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a coloração. Ju Linhares, coloração é uma coisa que influencia bastante a sua autoestima. Porque você resolveu mudar esse ano, né? Eu mudei, primeiramente, ela clareou o cabelo. Assusta, né? Assusta um pouco. O fato de você querer mudar o cabelo, você tem, né? Ai, meu Deus, e agora? Mas eu confesso que o meu cabelo ele é um pouco pesado, então, a partir do momento que foi colocada a coloração, ele deu uma levantada, assim, ele mudou o formato, não é formato, né? Mas a maneira como o cabelo fica, aí não sei explicar. A ele ganhou volume. Isso. Ele ganhou volume, antes ele não tinha, e eu adoro o volume. Então, eu quero usar mais, né? Eu te falei. Eu acredito que na semana que vem você já vai estar com o look novo. Então, gente, eu tô deixando por conta do André. Falei, André, faz o que você quiser no meu cabelo. Eu queria dar uma clareada, eu queria deixar ele com mais volume. Ela falou, então deixa comigo. Não sei o que ela tá preparando. Eu confio nela, gente, eu confio. Porque desde que a André mexeu no meu cabelo, nunca mais. Outra pessoa, mesmo. Meu autoestima mudou, o cabelo cresceu, e o cabelo tá bem comprido. E o que a gente tem agora de cores para essa nova estação? Mechas, loiro, ruivos? O que vem de novidade, o que continua? Então, mês passado eu participei da 15ª edição do Encontro Win, que é um evento criado pela Vela, o 15º encontro aqui no Brasil. E eu fiquei encantada, foi a primeira vez que eu participei desse encontro e não deixarei nunca mais de participar. Porque eles têm um conteúdo educacional muito grande, muito forte. E eu fiquei maravilhada, porque cada um dos embaixadores internacionais, eles apresentaram uma coleção. E o que eu mais me identifiquei, que, por exemplo, a marca em si ou a tendência dos embaixadores não é trabalhar com loiros que ofusquem o brilho. O que significa isso? Aqueles loiros que têm muita diferença da base tradicional da cor da pessoa, por exemplo, um castanho escuro, a cliente chega no salão e ela quer ficar com o cabelo branco. Nossa! Né? E não é elegante, né? Tem uma análise de pele, análise de fio, e não é saudável para o fio. Então, nós preservamos, eu, Andréa, principalmente a saúde do cabelo. Né? Você sentiu o seu cabelo ressecado, danificado, com quebra? Não. Nada, então, nada disso. A gente precisa preservar a saúde do cabelo, que é o que você mais vai luzir. Então, a cor vai se transformar. E toda a coleção chama-se Surf Blonde. É aquele cabelo que você vai para a praia e ele tem aquelas luzes, aquelas mechas do próprio sol. A gente viu um videozinho ali que rodou enquanto você estava falando da vela, que mostra justamente um exemplo do que é, né, o que está vindo por aí, o loiro iluminado que a Andréa está falando. E iluminado, ele ilumina mais o contorno, continua essa tendência de técnica de iluminar mais o contorno do rosto, as mechas mais intensas e mais claras sobre os ombros, sobre o rosto e uma raiz ainda mais esfumada.
Então a gente consegue trabalhar com cores mais quentes para mostrar mais o brilho, a luz. As cacheadas e morenas com cores mais acobreadas. A gente fez uma brincadeira de cor no seu cabelo, né? Com mechas que a galera tá gostando bastante. É incentivar um pouco mais a criação de cada um. Eles nos inspiram, né? Os embaixadores nos inspiram. Então a gente volta para casa com a cabeça borbulhando. E daí a gente vai criar as nossas próprias tendências. Então aonde que a gente coloca uma luz, aonde que a gente precisa fechar mais, ofuscar, afinar, luzir. E cada pessoa, né, vocês fazem um trabalho diferente, né, Andréia? Isso, eu sempre comento com a nossa cliente, quando ela chega para fazer uma avaliação, que cada cabelo, ele tem que ser personalizado. Ele tem que ser feito para você. O cabelo da Laís é dela, a mecha é dela, é localizada para ela, para luzir mais o seu contorno, para que ela não fique uma evidência demais. O cabelo dela é ondulado, ele vai luzir mais do que um cabelo liso, né? Ah, mas ela não aparece muito. Ela não foi feita para ser um vagalume. Foi feita para criar uma elegância mais na cor, né? E as ruivas continuam sempre em alta, elas não deixam nunca de... Fica aqui a dica, então, para você procurar um excelente profissional, por mais que você queira seguir tendências dos famosos, que a gente sabe que a gente quer fazer muito isso, a gente vê tutorial às vezes no YouTube para tentar fazer igual, mas evite fazer isso, procure um profissional que vai te dizer o que é melhor para o seu corte, para a sua cor, dependendo do seu formato de rosto. E se preocupa com a saúde do seu cabelo, né? Que não adianta você lá fazer, eu quero mudar meu cabelo, eu quero ficar lindo, mas aí depois o cabelo fica todo danificado, aí você fica anos e anos tentando recuperar, né? É isso mesmo. E agora que todo mundo quer ficar loira pro verão, então vamos cuidar dos cabelos, saúde para eles. É isso aí, essa é a hora. Andréia, obrigada. Lugar, né? Imagina, Andréia, gente, que é isso? Andréia, gente. Redes sociais. Semana que vem me aguardem. Serei uma nova mulher. Segue a Andréia nas redes sociais, liga para lá, marca uma avaliação gratuita que ela faz, a avaliação capilar, que é muito legal também, e vai descobrir o que é melhor para o seu formato de rosto. Andréia, obrigada. Seja bem-vinda sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada. Beijo, Andréia. A gente vai pro intervalinho. Rapidinho, na sequência, a gente está de volta. Vamos falar sobre saúde do homem, hein? Estamos no Novembro Azul, né, Julinhares? Vamos alertar as pessoas. Atenção, ou melhor, atenção, mulheres. Puxem a orelha dos seus maridos. Homens têm que ter consciência. Muitas vezes a mulher tem que ficar puxando a orelha mesmo. É um saco isso, né, guria? Faz parte, né, gente? Porque não vive sem a gente. Guarda aí. O homem não chora e não tem medo de nada. Porra, já ouvi isso quantas vezes. Claro que tem medo, eu sou homem e a minha coragem é saber, admitir que eu tenho esse medo. Eu me cuido, faço atividade física, qualquer alteração da urina, sangue na urina, eu corro pro médico. Não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, porque eu quero ter saúde por muito tempo para cuidar da minha mulher, do meu filho. Aliás, esse é o homem que eu proponho para mim. Quer mais que isso, velho? Bora lá! Localizado em Campinas, São José, o Andréia Mendonça Estúdio de Beleza realiza vários serviços como estética capilar, sobrancelhas, maquiagem e manicure. Ligue 3372-2364 e agende seu horário. Estamos de volta e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde do homem. Você sabia que são estimados 68 mil novos casos de câncer de próstata em 2019, segundo o Instituto Nacional de Câncer? O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens,
sendo responsável por cerca de 15 mil óbitos em 2017. Pois é, gente, em Santa Catarina, 80,36 casos, são 80,36 casos para cada 100 mil homens com a doença. Mundialmente, o mês de novembro, que é o mês que a gente está vivendo agora, reforça a importância aí da saúde do homem para o diagnóstico desse tipo de câncer. E para falar sobre o tema, explicar, trazer sugestões e o que fazer para se prevenir, o urologista Marcelo Gulatti, hoje no programa com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ótima tarde. Eu que agradeço o convite. Imagina. Doutor Marcelo. Marcelo, né? Pedi para não chamar de doutor. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esse tipo de câncer. O câncer de próstata ele é o câncer mais comum nos homens. Se a gente considerar o câncer de pele, que é o mais comum em todo mundo, o câncer de próstata é o mais comum nos homens. E é uma doença muito comum. Então é a doença que acomete pais, irmãos, filhos. Se todos os homens chegarem aos 100 anos, todo mundo vai ter. Então, por ser uma doença tão comum e que tem cura, a gente precisa conscientizar os homens para que eles façam os encaminhamentos, procurem o profissional para tratar essa doença assim que ela começa. Eu vi dados do INCA, Ju, que 1 em cada 6 homens terão câncer de próstata. Nossa. É verdade? Exato, assim, é um câncer muito comum. Então, a próstata é um órgão reprodutor. Então, os homens precisam dela para ter filhos. Depois que os homens não querem mais ter filhos, ela não serve mais para nada. Porém, ela continua no organismo se desenvolvendo. E ela causa 2 problemas que atrapalham os homens depois dos 45 anos. Elas crescem e causam e fazem com que o homem perca pressão na urina, e elas são sede de células que se desenvolvem como um tumor, que se detectadas no começo, quando não causam sintomas ainda, tem cura. Agora, se o homem esperar para que os sintomas apareçam, em geral a doença já é avançada e aí a gente já não consegue mais curar. Por causa disso, a gente alerta os homens nesse mês que vão ao médico, façam o seu check-up, a sua revisão, e nessa revisão a gente inclui exames para detectar no começo tumores na próstata. Então, por causa disso que vocês estão fazendo um grande serviço aqui de informar as mulheres. 75% dos homens que vão no consultório são trazidos por mulheres, são filhas, esposas. Então, o homem tem uma grande dificuldade de ir ao médico por conta própria, e a gente falando, informando, acaba conscientizando. E hoje em dia a gente vê que já há mais homens vindo no consultório para fazer a sua rotina de saúde. De certa forma, o homem se sente um pouco constrangido, né, doutor, de procurar ajuda, né? O homem não está acostumado, né, a ir no médico. A mulher já vai no médico desde cedo. E o homem, muitas vezes, só vai no médico depois que já tem 50, 60 anos. Eu acho também que por muito preconceito, principalmente quando se trata de exame retal, os homens tendem a levar o Novembro Azul, a campanha Novembro Azul, como uma piada. Né? Muitas campanhas a gente vê, muitos homens, quando começam a entrar para alertar Novembro Azul, eles tratam como uma brincadeira. A gente sai do Outubro Rosa, que é uma campanha seríssima, assim como o Novembro Azul, tratada de forma séria, e entra no Novembro Azul e parece que tudo vira piada nas redes sociais, em campanhas não sérias, né, não governamentais. É o preconceito que ainda está dificultando um pouco para o homem ir no médico se cuidar? É uma mistura de medo e preconceito, né? O medo do diagnóstico e o preconceito em virtude do exame do toque. Mas assim, hoje isso está ficando, graças ao trabalho da mídia, está ficando melhor. Os homens já estão mais tranquilos, é um exame que dura 5 segundos, o exame do toque, e ele é importante, porque uma parte dos tumores só aparecem no toque. Então o exame de sangue, ele não substitui o exame do toque. Quando o homem vai no consultório, a gente solicita um exame de sangue, mas o exame do toque ele é necessário para descartar aqueles tumores que não alteram o exame de sangue. Então fazendo os 2 exames, aí sim a gente consegue detectar o tumor no começo. Agora, o problema do toque é esse medo e preconceito. Mas depois que o homem entende que é uma coisa importante e que não é esse bicho de 7 cabeças, é um exame de 5 segundos, dá 2 informações importantes, que é a presença de nódulos e o tamanho da próstata, ele percebe que valeu a pena porque ele sai mais tranquilo do consultório, quando ele não tem nenhum diagnóstico alterado, ele fica tranquilo e não tem nenhum trauma por causa disso. E existem sintomas iniciais que podem ajudar a diagnosticar a doença? Esse é o grande problema, né? O tumor de próstata ele não causa sintomas. Então, se você espera ter algum sintoma, provavelmente a tua doença já se espalhou pelo organismo. Então, o nosso grande desafio é esse, detectar a doença que não tem sintomas. E para isso, o homem deve ir ao médico depois dos 45 anos, quando ele for negro, ou ele tiver história na família, se tiver o pai e irmão com câncer de próstata, tem que começar cedo. E os demais, depois dos 50 anos, precisam fazer a sua prevenção. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, assim como o nosso carro tem a sua revisão,
nosso organismo também. E quando o homem vai ao médico, urologista, com 45, 50 anos, a gente vai avaliar todo o organismo, inclusive a próstata. Por que o negro? Então, é uma característica genética, né? Por alguma razão, existem características de doenças que têm vinculação com a cor da pele, outras não. Então, da mesma forma que o negro tem prevenção ou tem menos chance de ter algumas doenças, a pele negra, o paciente com pele negra tem mais chance de ter outras. Uma delas é o câncer de próstata. Então, como foi percebido isso, a gente avisa que as pessoas de pele negra precisam vir um pouquinho mais cedo, com 45 anos. Pode falar. Eu ia perguntar como é possível prevenir, não indo no médico. Não existe uma prevenção primária, ou seja, alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir. Mas a gente fala em prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Então, o fato de você ir depois dos 45 anos ao urologista e fazer os exames de rotina é uma forma de prevenção. Porque quando você detecta a doença no começo, ela tem cura. É isso que eu ia perguntar. A maioria das doenças, né? Exato, a grande maioria. E o câncer de próstata tem cura. Quando a gente fala câncer tem cura, câncer tem cura. Muitos cânceres têm cura. Um deles é o câncer de próstata, desde que seja detectado no começo. O câncer avançado, ele não tem cura, mas tem tratamento. Né? Então, isso é importante porque qualquer pessoa precisa diagnosticar, mesmo aquelas que já estão... É uma cultura, né, Ju, que infelizmente eu vejo assim que a passos lentos está evoluindo bastante, os homens estão mudando a consciência de questão de sua própria saúde. Nós, mulheres, temos uma cultura de que parece que desde o início eles envolvem na nossa cabeça que a gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar da gente. Saúde, físico, dentro, o que está acontecendo, faz o preventivo anualmente. Sim. E essa cultura do homem tá se cuidando é uma coisa que está evoluindo, né? A passos lentos. Ainda eu acho um pouco um conceito errado de que nós mulheres temos que pegar pela mão dos homens e levar no médico. Eles têm que começar desde pequeno, desde criança, a ser envolvido nisso. Com que idade a gente pode envolver o homem e falar para eles, pode ir no médico, independente do que para que seja. Exato. O grande reflexo do que você falou é que as mulheres vivem mais e envelhecem melhor. Então, os homens morrem mais cedo e, em geral, tem uma qualidade de vida, quando mais velhos, pior. Desculpa, porque tem um meme na internet que fala justamente sobre isso. Por que o homem morre antes? É uma das razões. É uma das razões. Faz umas loucuras. Sim, além dos riscos que o homem assume de maneira irresponsável, também tem a questão do cuidado da saúde. Agora, o que a gente percebe é que a juventude atual, os jovens estão procurando o médico mais cedo. E estão procurando o médico para se prevenir, para investigar a sua saúde. Então, eu acho que é o trabalho da mídia que vai fazer isso junto com informação e educação. E também, né, você que é mãe, já pode começar educar o seu filho, né? Às vezes educar você que tem irmãos, né? Orientar você que é casado, né? Que tem o marido, né, Laís? Isso. Oriente seu marido, oriente seu pai, seu avô, né? Para quebrar essa barreira que tem, né? Da pessoa se cuidar, porque... cara, é a sua vida, né? A vida não volta mais. É o nosso bem mais valioso, o nosso organismo. O nosso corpo, né? Marcelo, eu acho até que é legal a gente deixar uma sugestão, não uma sugestão, mas uma dica, alertar, uma forma de alerta, que se as pessoas têm esse tabu ainda, tem um pouco de medo do toque, do exame do toque, vá no urologista, nem que seja para fazer um check-up. Porque eu acho que a partir do momento que você perde um medo de ir no médico, né, conversar com um profissional da área, ele talvez ele com certeza vai te relaxar, vai te instruir e você vai perder aquele medo das piadinhas do Novembro Azul, né? Independente de qual seja a época do ano. Mas vai nem que seja para fazer um exame de sangue para ver um check-up. O que acontecer lá, depois você se decide com o seu médico. Vão ser bem recebidos. Os urologistas, eles são treinados para quebrar esses tabus e com certeza não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente vai receber muito bem, vão resolver fazer a revisão do seu organismo e vão conseguir, de repente, viver melhor e mais tranquilos. Isso mesmo. E aí, tem rede social para a gente acompanhar esse trabalho, doutor? Exato. A gente tem um trabalho na rede social, até gostaria de compartilhar o nosso Instagram, @endourologia, não é? E que a gente vai compartilhando informações de maneira confiável, objetiva, de maneira simples, né? Hoje a gente tem muito conteúdo na internet, mas as pessoas têm uma dificuldade de saber o que é confiável, o que é mais fácil de entender. Nós temos um trabalho, então, de simplificar e trazer informações confiáveis no Instagram e nas redes sociais. É isso aí, Marcelo Goulart. Utilidade pública, então, se cuidem, homens, por favor, não é Julinhares. Façam revisão, façam check-up, nem que seja apenas um exame de sangue para saber o que está acontecendo por dentro. O nosso físico, às vezes, não mostra o que está rolando. Então, a maioria das vezes não mostra o que está acontecendo. Então, cuidem-se, porque os dados estão cada vez mais alarmantes, principalmente quando se trata da saúde do homem, tá?
Mudem a cultura e procurem um médico. Gente, isso não é brincadeira, né? Como a gente falou aqui, é o nosso bem maior, né? Que é o nosso corpo. Então, ainda mais quando você é pai de família, né? Então, por favor, vá procurar um médico, um urologista. Doutora tá aqui, ó, não morde, é gente boa, sorridente, é de peixes, fui descobrir que ele é de peixes, então tá tudo certo, é compreensível. É isso aí, doutor, obrigada, tá? Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Obrigada. Até a próxima e um bom Novembro Azul aí pra você. Obrigado a todos nós. Seguimos na campanha. Valeu. Ju, vamos embora, né? Vamos. Queria ficar mais um pouco, mas não dá, né? Vamos deixar aqui o Marcelo com a gente, ele vai contar mais um pouquinho pra gente sobre histórias de médico. Porque eu adoro saber de histórias de médico, que deve ter bastante coisa legal. Até semana que vem, né, gente? Tchau. Bom final de semana. Juízo. Acompanha a gente nas redes sociais agora, tá bom? Tchau.